citação com hora certa? Claro, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, citação com hora certa, citação com hora marcada. Veja, é muito comum se falar citação por hora certa. Citação por hora certa não é exatamente a nomenclatura utilizada pelo Código, nem pelo Código de Processo Penal, nem pelo Código de Processo Civil. A lei brasileira fala citação com hora certa, citação com hora marcada. E realmente essa nomenclatura está mais correta realmente. Use essa expressão, citação com hora certa. A expressão citação com hora certa, essa citação já existia no Código de Processo Civil antes de 2008. É que ela foi trazida para o processo penal no ano de 2008 também. O que acontecia antes de 2008? Antes de 2008, se o réu era procurado pelo oficial de justiça, e o oficial de justiça percebia que ele estava se ocultando para não ser citado, então se o oficial de justiça percebia isso, que o réu estava se ocultando para não ser citado, antes de 2008, acontecia a citação por edital. Ou seja, o processo ficava suspenso, ficava suspensa a prescrição. Era assim antes de 2008. O Código de Processo Penal mudou e disse que, agora, de 2008 para cá, se o réu se oculta para não ser citado pessoalmente, ele vai ser citado com hora certa. Como eu já lhes disse algumas vezes no programa de hoje, a regra da citação com hora certa no processo penal é a mesma do processo civil. Aliás, o Código de Processo Penal lavou suas mãos, dizendo que aplicar-se-á a regra do CPC, do Código de Processo Civil. E qual é mesmo essa regra? Não, é aquela regra que eu já mencionei. O oficial de justiça procurará o réu por 3 vezes. Verificando que o réu se oculta para não ser citado pessoalmente, o oficial de justiça marcará dia e hora para fazer essa citação. E se nesse dia, nessa hora marcada, o oficial de justiça não encontrar mais uma vez o réu, será feita a citação com hora certa para algum familiar ou para algum vizinho. E o mais importante, feita essa citação com hora certa, se o réu não atender ao chamado, ocorrerá a revelia. Ou seja, o juiz decretará a revelia. O processo vai seguir adiante sem a presença do réu. O processo continua sem a presença do réu, mas, claro, com advogado. Teremos um defensor. Isso porque no Brasil ninguém pode ser processado sem advogado. Tudo bem? Então guarde isso. Essa é a citação com hora certa, prevista no Código de Processo Penal desde o ano de 2008. Agora, meus amigos, vamos para a última questão. A quinta e última questão do programa de hoje. Vamos ver o que os alunos, ou o aluno, ou a aluna, o telespectador da TV Justiça tem para nos indagar? Vamos à questão. Pergunte ao professor. Professor, existe revelia no processo penal? Essa é uma pergunta que, se você já assistiu os primeiros minutos do programa de hoje, você responderia sim. E pode responder sim mesmo. Existe revelia no processo penal. Existem alguns autores que dizem não. E por que será que alguns autores dizem não? Olha, meus amigos, aqueles autores que dizem não, talvez estejam se confundindo com a revelia no processo civil. Os efeitos são inegavelmente diferentes. Revelia no processo penal e revelia no processo civil são diferentes. Têm consequências diferentes. Existe revelia no processo penal? Sim. Se o réu é citado pessoalmente e não atende ao chamado, qual a consequência nesse processo? Revelia. Ou seja, o processo seguirá adiante sem a presença do réu, mas, claro, com a presença de um defensor. A mesma coisa acontece com a citação com hora certa. Se o réu é citado com hora certa e não responde, e não atende ao chamado, qual a consequência? Revelia.
O processo segue adiante sem a presença do réu, mas, repito, com a presença de um defensor, haja vista a necessária ampla defesa. Isso só não vai acontecer no caso da citação por edital, nos termos do artigo 366, conforme as regras que eu te expliquei, não é verdade? Mas qual efeito da revelia nós não temos no processo penal e jamais teremos? A presunção de veracidade dos fatos não contestados. Então, aquele princípio que é muito comum lá no processo civil, o princípio da eventualidade, que alguns chamam de princípio da não impugnação específica, conhecido mais como eventualidade, que se o réu não contestar todos os fatos que lhe são apresentados, que lhe são imputados, esses fatos não contestados presumem-se verdadeiros. Não, isso não existe no processo penal. No processo penal não existe essa verdade ficta, essa verdade presumida de que se os fatos não forem contestados, é porque são verdadeiros. Isso jamais existirá no processo penal. Mas revelia existe. O processo seguirá adiante sem a presença do réu. Compreenderam, meus caros amigos? Compreenderam que existe revelia no processo penal, mas é um pouco diferente da revelia no processo civil? Assim, então, dessa maneira, respondemos as 5 perguntas que nos foram enviadas. As 5 perguntas que nos foram feitas. Agora, no terceiro e último bloco do programa de hoje, fique muito atento. Sobretudo você que está se preparando para concursos públicos, você que está se preparando para o exame de ordem. Isso porque, nesse próximo bloco, responderemos a 2 perguntas que já caíram no exame da OAB. Saiba que não há melhor maneira de se preparar para essa prova que não realizando exames anteriores, sabendo exatamente como é o perfil dessa prova. Portanto, meus amigos, vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje? Vamos a ele, o X da questão. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Chegamos então no terceiro e último bloco do programa de hoje. O bloco denominado X da questão. Como eu já lhe disse, nesse instante vamos resolver questões que já caíram em exames anteriores. Vamos ver como a OAB costuma cobrar esse tema, citação. Vamos para a primeira questão. Veja comigo a primeira questão do programa de hoje. Põe na tela. A primeira questão diz o seguinte: assinale a opção correta acerca da citação. E a letra A diz: são formas de citação do réu no processo penal e no processo civil, por mandado e por edital. Meus caros amigos e amigas, essa alternativa A está errada. Errada, essa alternativa A está errada. Isso porque, como eu lhes disse algumas vezes no programa de hoje, atualmente, desde 2008, tanto no processo penal quanto no processo civil, há 3 tipos de citação. Na verdade, no processo civil, até outra, citação por carta. Mas aqui no processo penal, não, são 3. Não 2 mais. Eram 2 até 2008. Mas no processo penal, de 2008 em diante, temos 3 tipos de citação. A citação pessoal, a citação por edital e a citação com hora certa. Essa alternativa A, que acabamos de ler, não traz a terceira modalidade de citação, a citação com hora certa. Por isso, está errada, equivocada e não poderia, então, ser assinalada. Vamos à segunda questão do programa de hoje, a segunda alternativa. Vamos ver a letra B. Vamos ver se a letra B está certa, se a letra B está errada. Põe na tela para nós aí a letra B, por gentileza. Vejamos a letra B. O processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos no caso do réu que, citado por edital, não comparecer ao interrogatório, nem constituir advogado. Meus caros amigos, essa alternativa B está correta, certa. É o X da questão. Realmente, lembre-se do artigo 366 do Código de Processo Penal.
Quando o réu é citado por edital